Salve, salve galera, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa noite de sexta-feira. Vim aqui para bater um papo com vocês sobre escalação. Sim, é uma questão a escalação de terça-feira para o jogo contra o Colo-Colo, uma partida em que o Fluminense tem a obrigação absoluta de vencer jogando no Maracanã. E por que é uma questão? Porque algumas coisas flagrantemente não funcionaram no jogo contra o Alianza Lima, na estreia do Fluminense lá no Peru, né? E dá para corrigir. Ele, além de ter jogadores de volta nessa partida de terça-feira, ele pode corrigir ou repensar escalações que não funcionaram. Vamos falar disso a partir de agora. É isso, galera, tapete vermelho para você que está comigo aqui no canal Ilan FC. Muito obrigado ao apoio que vocês têm me dado aqui, audiência, enfim, tudo, né? Like principalmente, inscrição, me dá essa moral novamente, se puder, deixa o like, se inscreve, é tudo de graça. Galera, Fluminense e Colo-Colo, terça-feira à noite, jogo no Maracanã, jogo em casa, primeiro jogo perto da torcida nessa fase de grupos da Libertadores. E a questão é a seguinte, depois desse jogo, o Fluminense tem duas partidas fora de casa, Cerro Porteño jogando no Paraguai e Colo-Colo, né, de novo Colo-Colo, adversário dessa terça, já na quarta rodada, o Fluminense enfrenta eles lá no Chile. E a questão é a seguinte, tem um ponto conquistado o Fluminense e a obrigação nesse jogo de terça-feira é absoluta da vitória, para chegar aos 4 pontos e respirar, ficar mais ou menos tranquilo, não tendo obrigação extrema nos 2 jogos seguintes jogando fora de casa. Né? Porque num caso extremo em que, por exemplo, né, Deus nos livre, mas se perder os 2 jogos seguintes fora de casa, o Fluminense viria para as 2 últimas rodadas no Maracanã, precisando provavelmente apenas de ganhar os seus 2 jogos em casa, né, nas 2 rodadas finais, para chegar aos 10 pontos. 10 pontos não é garantia de classificação, mas é quase isso. É muito difícil ficar fora fazendo 10 pontos, é muito difícil não se classificar para as oitavas de final. Não que os 10 pontos seja algo realmente que a gente possa considerar nesse momento, né, como um desempenho satisfatório para o Fluminense, que entra com tanta moral como campeão atual da Libertadores e num grupo tão fácil, né, gente? Vamos falar o português, claro, o grupo do Fluminense é fácil. Eu acho até que o time tem a obrigação de fazer pelo menos aí uns 13 pontos, né, que seriam 4 vitórias, um empate, uma derrota, enfim, se conseguir mais do que isso, melhor ainda, mas 12 ou 13 pontos eu acho que é até quase que uma obrigação desse time contra esses adversários aí. Então, gente, para não chegar nas 2 últimas rodadas dependendo de algo mais do que apenas os seus esforços, apenas vencer os seus jogos, ou se você quiser pensar diferente, para não chegar nas 2 rodadas seguintes a esse jogo de terça-feira, para não chegar na terceira e na quarta rodada, nos 2 jogos fora, não chegar neles dependendo de conseguir de qualquer maneira resultados jogando na casa do adversário, tem que ganhar terça-feira. A torcida está comprando ingresso, não sei se vai esgotar, mas vai encher. Só que é o seguinte, em campo o time precisa se corrigir. E temos umas questões em relação à escalação para esse jogo, né? Já sabemos, de acordo com o treinamento que aconteceu nessa sexta-feira pela manhã no CT Carlos Castilho, já trouxe a informação, né, trouxe em primeira mão no vídeo que gravei mais cedo, que Paulo Henrique Ganso e Germancano treinaram normalmente. Não é só que eles treinaram, que eles estão nas fotos divulgadas pelo Fluminense, não. Eu trouxe a informação de que eles treinaram normalmente, nada sentiram, treinaram com desenvoltura e isso sim, né, esse fato é que traz um grande otimismo, uma grande confiança de que eles estejam em campo na terça-feira e como titulares. Não está garantido isso, principalmente a situação do Ganso, né, é um pouquinho mais preocupante, porque ele tem menos ritmo de jogo, porque só voltou a treinar com bola agora, enquanto o Cano, na semana passada, já treinava junto com os demais jogadores, né? Ele sentiu um incômodozinho 3 dias antes do jogo de estreia e resolveram preservá-lo para a segunda partida. Mas o Ganso está um pouquinho atrás nessa preparação física e na questão do ritmo de jogo. Mas o Diniz vai ter de volta, pelo menos à disposição, e deve colocar como titulares Ganso e Germancano nessa segunda partida. No caso do Ganso, é uma boa notícia para o Diniz, porque ele não vai ter, por exemplo,
o Renato Augusto, que se machucou no jogo contra o Alianza Lima, se machucou sozinho, panturrilha, e ficou no departamento médico nessa sexta-feira. Nem treinou. Então, gente, não dá para contar de forma nenhuma com o Renato Augusto à disposição para esse jogo contra o Colo-Colo. E aí a gente vai para a escalação. Né? E quais são as questões? Fábio é o Fábio mesmo, né? Muita gente acha que ele falhou, mas não vai ser outro. Fábio vai de goleiro. Samuel Xavier, mesma coisa. E aí começa o problema na zaga. Por quê? Porque o Fluminense teve uma atuação muito preocupante, né? Muito desacertada com o Thiago Santos e Felipe Melo contra o time do Alianza Lima, lá. Né? Significa que vai acontecer a mesma coisa contra o Colo-Colo no Maracanã? Gente, qual é a expectativa em relação à postura do Colo-Colo? É ficar atrás, é sair no contra-ataque, é roubar a bola no erro da saída de bola do Fluminense, no erro de passe, e sair em velocidade. E aí que começa o problema, porque foi assim que jogou o Alianza Lima. Mesmo jogando no Peru, eles saíram dessa forma. E o Fluminense com linhas altas, né, quando a bola é roubada ali na intermediária adversária, e os caras esticam uma bola para um atacante, fica muito ruim de Felipe Melo e Thiago Santos correrem atrás dos atacantes adversários. O Nino fazia isso muito bem, só que o Nino não existe mais. Então, para mim, é uma questão. Eu acho até que a tendência é o Diniz escalar novamente essa dupla, porque ele confia nesses caras, são os titulares dele no momento. Mas eu confesso que acho preocupante. Qual seria a solução? Ele não tem Marlon, que para mim no momento não é solução de nada, porque o Marlon não disse a que veio desde que chegou. Mas ele tem, por exemplo, o Antônio Carlos, né, que não é nenhuma Brastemp, mas é um pouco mais jovem, tem 31 anos. Tem o Felipe Andrade, esse sim para mim seria uma opção. Ele poderia começar o jogo com Felipe Andrade e Felipe Melo. Né? Felipe Andrade, jogador da base, veloz, jovem, sabe sair jogando também. Para mim seria uma excelente ideia testar o Felipe Andrade como titular nesse jogo. Por que não? Acho difícil o Diniz fazer isso, né? Mas poderia pensar, repensar as coisas, voltar atrás, né? Pensar em alternativas para consertar o que não deu certo. Faz parte do jogo, é parte do trabalho do Diniz. Então eu iria de Felipe Andrade, ou no lugar do Thiago, ou no lugar do Felipe Melo. E o Marcelo não foi bem também, né, gente? Falando de lateral esquerdo, Marcelo fez um jogo ruim, inclusive foi dele o passe, entre aspas, para o jogador adversário armar o contra-ataque e sair o gol do Alianza Lima. E aí a solução seria uma possibilidade, que o Marcelo não vai ser barrado, mas uma possibilidade seria botar o Marcelo no meio-campo, coisa que o Diniz parece se recusar a fazer. Então a gente provavelmente vai ver novamente o Marcelo na lateral, inclusive Diogo Barbosa não está à disposição, é bom lembrar, está suspenso assim como o John Kennedy, né? Eles foram suspensos por 2 jogos, já não jogaram a primeira rodada e não jogam essa rodada também. Então teremos Marcelo na lateral esquerda, mas eu faço questão de fazer essa ressalva e chamar a atenção para o problema que foi o Marcelo no jogo contra o Alianza Lima lá no Peru. Meio campo vai ter André, Martinelli, e eu não vou apostar, mas eu boto muitas fichas de que o Ganso será titular, né? Não deve estar em condição física ótima, nem com ritmo de jogo, mas não tem muita opção o Diniz. Não tem muita opção. Não acredito que ele vá confiar no Lima acima do Ganso. Acho possível, mas é uma opção remota. Eu acho que o Ganso, estando disponível, será titular, ainda que ele saia no intervalo, ainda que ele não jogue os 90 minutos. Então, André, Martinelli e Ganso. E na frente, gente, vai trocar o centroavante. A gente vai de Arias, vai de Germancano. Esse aí eu não tenho quase dúvida alguma que será titular. Talvez também não esteja na sua melhor forma física, está voltando de lesão depois de muitas semanas, mas será o titular, né? E ele não tendo Keno novamente, porque o Keno ainda está se recuperando, ainda está voltando, vai entrar na fase de transição da volta da lesão. Nesse domingo o Keno começa a sua etapa de transição, só deve voltar a jogar daqui a uma semana, 10 dias no mínimo. Então ele vai novamente com Marquinhos, né? E aí quero fazer minha última observação em relação a Arias e Marquinhos. Eu não entendi exatamente por que o Diniz faz questão de insistir com o Marquinhos pela direita e o Arias pela esquerda, né? O Arias é destro, poderia jogar pela direita, e o Marquinhos é canhoto, poderia jogar pela esquerda. A gente sabe que é normal um treinador ou outro, de vez em quando, inverter jogador de lado, o cara joga na diagonal, de perna trocada. Ok, né? Eu acho que circunstancialmente isso é uma hipótese, ainda mais quando é um deles só, né? Jogar de perna trocada. Mas os dois de pé trocado, se o Arias é destro, por que não começar na direita? Com o Marquinhos, que é canhoto, começar na esquerda. Inclusive o Marquinhos acabou fazendo gol quando estava na esquerda.
de bola parada, é verdade, mas ele terminou o jogo na lateral esquerda, né, no lado que ele se sente mais confortável. Eu vi o Marquinhos muito torto, me pareceu um pouco incomodado durante boa parte do jogo por estar jogando num lado trocado. Ele já jogou assim também no São Paulo, é verdade, né, mas eu vejo ele muito mais confortável, e entendo porque é muito natural, jogando do lado em que vai ter a sua perna preferencial, podendo fazer um cruzamento, né, podendo realmente jogar sem estar torto, sem estar torcendo a coluna. E a mesma coisa com o Arias. O Arias joga de qualquer lado, é verdade, mas ele é mais produtivo, ele fica mais confortável, na minha opinião, né, produz mais quando está do lado direito. Então eu faço essa observação e sinceramente gostaria, não espero que isso vá acontecer não, né, não tenho muita esperança, mas gostaria de ver Arias e Marquinhos invertidos, com Arias jogando do lado direito, com a sua perna direita, e o Marquinhos do lado esquerdo. No mais, gente, é esperar, sinceramente, é orar, é pedir aos céus que o Diniz esteja um pouco mais inspirado, né? Que faça o time jogar de uma forma um pouquinho diferente do que essa mesmice que a gente viu mais uma vez no jogo lá no Peru, e principalmente adote de uma vez por todas o passe para frente, o passe vertical. Esquece jogar para o lado, esquece passe para trás, esquece trocar 40 passes, né? É melhor trocar 3 ou 4 e já chegar na cara do gol. Futebol caranguejo, de novo, não. Vamos ser otimistas e esperar que o Fluminense consiga essa vitória na terça-feira. Tá bom, gente? Concorda, discorda? Deixa eu ouvir as observações de vocês. Bota aqui embaixo, principalmente deixa o like, se inscreve. Tamo junto.